expressionismo, o caminho é contrário, certo? O mundo interior interpreta o mundo exterior. A obra de arte é reflexo direto do seu mundo interior. Existe no expressionismo uma liberdade de criação e de recriação e um caráter social e combativo. Isso muito por conta da guerra, né, dos horrores da guerra, das injustiças sociais, da fome, da miséria, né, da Europa destruída por conta das guerras. Então, os artistas, né, expressionistas ganharam fortemente, né, esse caráter social e combativo, esse caráter humanitário. Na literatura, a linguagem, né, é fragmentada, construída por frases nominais. Veja que isso já acontece em outras vanguardas, né? Nós vimos isso no cubismo, nós vimos isso no futurismo. Despreocupação quanto à organização do texto em estrofes ou emprego de rimas ou musicalidade, ou seja, verso livre, liberdade criadora, também está presente em outros. Combate à fome, à inércia e aos valores do mundo burguês. Esse caráter social que essas vanguardas têm, né? Então, aqui a gente tem um poema, mais um poema expressionista, certo? Que vem exatamente a apresentar essas características, né, que eu apresentei para vocês. Tá? Aqui a gente vê uma importante obra, né, do expressionismo, que é o Grito, de Edvard Munch. A gente vê essa figura aí, que parece ser uma figura humana, não é? Gritando, aterrorizada, como se estivesse perplexa diante de algo que ele se depara. Esse algo que ele se depara é exatamente a injustiça social, né, a fome, a miséria, o pré-guerra, né? Essa é uma obra de 1893. Então, a Europa já se encontrava com as tensões econômicas e sociais que culminariam no início do século seguinte com a Primeira Guerra Mundial, certo? O dadaísmo é um movimento que não surgiu na França, né? Surgiu na Suíça, uma vez que ele surge em plena Primeira Guerra Mundial. E muitos artistas, a Suíça, por ter se colocado neutra, né, no momento da guerra, acabou sendo um lugar de refúgio de muitos artistas que se encontraram num ambiente cultural chamado de Cabaret Voltaire. E o dadaísmo surge nesse ambiente, né, tem como líderes o Tristan Tzara e o André Breton, certo? Eles, nesse movimento artístico, eles buscavam expressar exatamente a instabilidade do planeta durante a guerra, o medo e a revolta que eles sentiam diante daquela situação, né, desumana que é a guerra, né? A irreverência, o deboche, a agressividade, o ilogismo era algo que estava presente nas manifestações artísticas do movimento Dada, porque eles consideravam que a arte não significava muita coisa diante de um mundo de guerra. Então, fazer arte, apreciar arte, era hipócrita, né? Era presunçoso diante de um mundo em que as pessoas precisavam de alimento, de moradia, né? Onde as pessoas precisavam de paz, certo? Então, eles buscavam, através do movimento, né, dadaísmo, ridicularizar, agredir, destruir a arte, considerando a arte como algo supérfluo naquele momento, né, em que a humanidade estava passando, naquele momento de guerra. Então, Marcel Duchamp, né, um dos mais importantes artistas do movimento Dada, desenvolveu uma técnica, que é uma técnica irônica, né, uma técnica debochada, chamada de ready-made, em que ele pegava objetos
aparentemente sem importância, né? Sem importância artística, e alçava a condição de objeto de arte. E aí um dos mais polêmicos, né, objetos é o urinol, que ele colocou, né, expôs como sendo um objeto de arte. Né? Era uma crítica, né? Era uma crítica ao capitalismo, né? Ao mercantilismo artístico, né? Pessoas que pagavam milhões e milhões por obras de arte, enquanto outras pessoas passavam fome, né? Naquela Europa da Primeira Guerra Mundial, certo? Aqui a gente tem outro exemplo, né? Também de Marcel Duchamp, que é esse banco com essa roda, né, de bicicleta, considerado alçado por ele a condição de obra de arte Dada, não é? Aí a gente vê que existe uma ironia nisso, certo? Veja aí que está, inclusive, exposto no museu. Existe a ironia, né? A ironia diante do que o mundo passava, a arte não tinha grande importância. É por isso que o dadaísmo é considerado um movimento anti-artístico, né? Um movimento de combate à arte, um movimento artístico que combate a própria arte, que ironiza, que ridiculariza, que agride a própria arte, certo? Na literatura, o dadaísmo se caracteriza, né, pela agressividade, pela improvisação, pela desordem, da rejeição de qualquer tipo, né, de racionalização e equilíbrio, a livre associação de palavras sem nenhum comportamento lógico, a invenção de palavras com base na exploração apenas do seu significante, certo? Então, é um dos movimentos mais polêmicos, né, das vanguardas europeias, é o dadaísmo. O surrealismo, ele nasce na França. Um dos seus criadores é o André Breton, que era, né, criador, foi um dos criadores também do dadaísmo. Uma vez que a Primeira Guerra acabou, então era necessário reconstruir a Europa e reconstruir as artes, né? Então André Breton abandona o movimento Dada e funda o movimento surreal, e acaba se configurando como um dos mais importantes movimentos e dos mais influenciadores, né, movimentos das vanguardas europeias, com repercussões até hoje, né, em pleno século XXI. O surrealismo, ele tem base em duas frentes de trabalho: experiências criadoras automáticas e do imaginário extraído do sonho. Essa experiência criadora automática está ligada ao artista expressar, seja no papel, seja na tela, seja no cinema, seja no palco, aquilo que ele sente naquele momento, né? Extravasar seus sentimentos, suas emoções, tudo aquilo que ele precisa, né, colocar para fora, toda a sua expressão, né, do seu imaginário e da sua criatividade. E o imaginário extraído do sonho está muito ligado a correntes, né, da psicologia e da filosofia, defendidas por Freud e por Bergson, que traziam à tona a importância do comportamento humano a partir do inconsciente e do subconsciente, certo? Então, as obras do surrealismo, nas mais diversas manifestações artísticas, né, estão intimamente ligadas ao ilogismo, ao devaneio, ao sonho, à loucura, à hipnose, humor negro, né, que é esse humor politicamente incorreto, imagens surpreendentes, livre expressão dos impulsos sexuais. E aqui a gente tem uma obra de Salvador Dalí, que é importantíssimo, né? É um dos, dentro das artes plásticas, da pintura, né? É um dos baluartes do surrealismo. A gente tem aí o retrato de Picasso e logo em seguida a persistência da memória
de 1931. Perceba que é uma sobreposição, né, de imagens, coisas aparentemente ilógicas e parece realmente extraídas de um sonho, né? O surrealismo ele bebe, né, muito na fonte do universo onírico, né, do universo do sonho, né, do consciente e do subconsciente do homem, certo? A gente tem um poema de Murilo Mendes que retrata na literatura essa questão do sonho, né? Essa questão da sobreposição de imagens nesse poema pré-história. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som. Equilibrou-se no azul. De tonta, não mais olhou. Para mim, para ninguém. Aí no álbum de retratos. Perceba que parece algo sem sentido, né? Ou parece uma sobreposição de imagens que a gente não consegue explicar, assim como acontece nos nossos sonhos, né? Então, Murilo Mendes traz aí, né, imagens do consciente, do subconsciente, né? Imagens que podem ser interpretadas de maneiras diversas, certo? Vanguarda brasileira. Nós vimos esses 5 movimentos, né, de vanguarda europeia que acabaram influenciando o mundo inteiro no que diz respeito à modernidade da arte e fortemente influenciou o Brasil. Mas houve, né, a gente sabe que a literatura moderna, né, as artes, a modernidade da arte no Brasil começou em 1922, a Semana de Arte Moderna. Mas antes, né, algumas atuações de alguns artistas podem ser configurados como vanguardas brasileiras, ou seja, anunciavam aquilo que estava por vir. A gente tem a revista, né, O Pirralho, foi dirigida por Oswald de Andrade e Emílio de Menezes, em 1911, já trazendo aspectos da modernidade da arte. A exposição de obras de Lazar Segal, em 1913. A participação de Ronald de Carvalho, em 1915, na revista Orfeu, que deu início ao modernismo de Portugal. A publicação de alguns poemas, né, em 1917, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, já antecipando as tendências artísticas que viriam a se consolidar a partir de 1922, da Semana de Arte Moderna. Mas, sem dúvida, a mais importante manifestação da vanguarda brasileira se deu em 1917, com a exposição da pintora paulista Anita Malfatti, que houve uma repercussão muito grande, inclusive com um artigo, né, no jornal O Estado de São Paulo, Monteiro Lobato, inclusive eu falei sobre isso num vídeo passado, Paranoia ou Mistificação, em que ele criticava duramente a exposição de Anita Malfatti de caráter, né, expressionista, fortemente expressionista. Então, as vanguardas europeias repercutiram, sem dúvida nenhuma, né, na modernidade da arte brasileira, a partir de 1922. No entanto, antes de 1922, no Brasil, algumas atuações de artistas já anunciavam, né, o futuro da arte no nosso país. É isso, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês.